Oi, gente! Faz tempo que a gente queria gravar um vídeo. Na verdade, a gente começou esse canal com esse propósito de compartilhar devocionais, de compartilhar sobre o nosso projeto, a nossa missão. Mas esses dias tem sido corrido, né? Nós temos nos envolvido em algumas atividades com o propósito de arrecadar dinheiro para que a gente consiga voltar. E várias outras coisas, o Luanzo, nosso bebê. Mas esses dias Deus tem dado algumas mensagens pra gente. E ontem, falando sobre isso, discutindo com meu esposo, a gente falou por que não, né? Por que não compartilhar aquilo que Deus tem nos dado? E eu queria ler um texto que está em Marcos capítulo 11, verso do 12 ao 14. Certamente você conhece esse texto. A Bíblia diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esse texto é um texto que eu já ouvi algumas mensagens sobre ele, e eu acho muito interessante porque a Bíblia ressalta que não era tempos de figo. Ou seja, não era a estação para que aquela árvore frutificasse. Mas ainda assim, ela tem folhas, né? Pensa comigo, você está com fome e você sabe que o figo, ele só dá folhas quando ele tem frutos. Você não vai ver uma figueira cheia de folhas se não tiver fruto ali. E Jesus faminto, ele olha de longe e vê uma árvore cheia de folha e fala: Ah, ali eu vou encontrar o fruto para saciar a minha fome. Só que quando ele chega, imagina a decepção de Jesus ao constatar que não tinha nada ali. Ele foi enganado por aquela árvore. Ele continuaria com fome, porque aquela árvore aparentava ter o que não tinha. Jesus aqui ele repreende a hipocrisia de demonstrar aquilo que nós não temos. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse verso, né? Essa ressalva que a Bíblia faz de que não era tempo de figos, não era a estação correta. E eu imagino que Jesus, ao olhar para aquela árvore, ele deve ter pensado: nossa, uma árvore precoce, né? Colocando para nós alguém que produz frutos antes do tempo, alguém que já está gerando algo. Só que só era aparência. Aquela árvore não deveria estar ainda preocupada em produzir frutos. E ela de fato não estava. Ela estava preocupada em demonstrar aquilo que ainda não tinha. Eu queria tirar essa mensagem para nós, porque aquela árvore mostrava algo que não era ainda sua realidade. Imagina a frustração de Jesus. É por isso que ele amaldiçoou aquela árvore, porque ela não cumpriu o propósito pelo qual ela existia. E qual que era o propósito daquela árvore? Gerar frutos. Mas você deve perguntar: fruto, fruto, fruto? O que é esse fruto? Para que serve? Vamos pensar aqui um pouco de biologia, um pouco de natureza. Para que servem os frutos? Toda a vida da árvore, ela vai no fruto. Sabe aonde? Na semente. É através da semente que a vida daquela árvore é multiplicada. Né? Quando a gente vê em biologia, vem um passarinho e come aquele fruto e leva a semente para quilômetros de distância, vai nascer uma árvore igual. Ou vem animais que comem aquele fruto, ou o vento, né? Existem árvores que a semente ela é multiplicada através do vento, ou a chuva, né? Toda a vida daquela árvore está ali guardada naquele fruto, naquela semente. A gente conhece bem a parábola do semeador, onde Jesus fala que a semente ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que quando lançada em bom solo, ela frutifica e produz fruto. O que é o fruto? É a vida que Deus gerou em nós e que agora precisa ser multiplicada. A vida de Deus em você precisa ser multiplicada. Aquilo que Ele fez em você precisa ser multiplicado e tocar outros. Porque o fruto é para o outro. A árvore ela não consome o próprio fruto. Né? Jesus se achega faminto àquela árvore com uma expectativa. Pessoas se achegarão ou têm se achegado famintas diante de você. O que elas têm encontrado? Frutos que saciam a fome delas? Ou elas têm permanecido frustradas porque só tem folhas? É essa a pergunta e a reflexão que eu queria deixar para nós através desse devocional. Nós temos tido frutos ou a nossa preocupação tem sido somente em mostrar as nossas folhas? Né? Nós vivemos dias em que a aparência vale tanto, né? Aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas veem em nós vale tanto, isso dita tanto aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser.
Mas a pergunta é, nós temos nos preocupado tanto com isso que temos nos esquecido de gerar? Ou a nossa preocupação é em gerar frutos para saciar aqueles que estão famintos e que se achegarão a nós? Porque nós vivemos dias em que as pessoas estão famintas. As pessoas se achegam a nós buscando respostas. O evangelho precisa gerar frutos na sua vida. A palavra de Deus precisa gerar frutos. O seu caminhar são esses frutos. Um caminhar de acordo com a palavra. Um caminhar que se transforma dia após dia. A palavra diz que dia após dia nós somos aperfeiçoados, santificados pelo Espírito de Deus através da palavra. Como estão os seus frutos? Você tem os gerado? Jesus, ele nos fala que a árvore, ela é conhecida pelo fruto, não pelas folhas. Porque os frutos, a palavra diz, não é possível que uma árvore boa produza frutos ruins. E não é possível que uma árvore ruim produza frutos bons. Eu me lembro de quando a gente estava em Uganda, a gente sempre trabalhou com cultivação. O Gilbert mais ativamente do que eu, porque é a área dele. E eu lembro que numa base onde a gente serviu junto, tinha uma árvore de papaya. E era uma árvore linda, com folhas grandes, estava sempre verde. Só que era uma árvore infrutífera, porque sempre que o fruto começava a ser gerado, ele secava e morria. Ele nunca chegava a dar um papaya. Ela começava a gerar, o fruto morria e caía. E eu lembro que um dia o Gilbert chegou e falou, tem que cortar essa árvore. E eu lembro que eu falei, mas por que o papai é tão bonito, né? O papai ali, né, enfeitando a base. E a resposta do Gilbert é a resposta de Jesus para essa figueira, porque ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela existe. O propósito daquela árvore é gerar papaya, não é enfeitar. O nosso propósito não é mostrar o quão as nossas folhas são bonitas e o quão nós somos bons cristãos, se os seus frutos não condizem com essa aparência. Jesus fala para essa árvore seca e que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Por quê? Porque no momento em que ele se achega para buscar esse fruto, ele não acha nada. Essa árvore não tinha o propósito pelo qual existir, porque não tinha fruto nela. Ninguém seria saciado através dela. É esse o propósito da nossa existência, gerar frutos. Que o Senhor nos ajude. É esse o propósito da nossa existência, gerar frutos. E presta atenção em algo interessante que eu já mencionei aqui. Quem faz com que esses frutos sejam levados, sejam multiplicados é o Senhor. A nossa preocupação é produzi-los. A nossa preocupação é ter uma vida coerente com o Evangelho, uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque olha para a árvore. Quem vem e pega o fruto e leva para outra floresta ou outra, é o pássaro, é o vento, é a chuva. E a própria palavra de Deus diz que quem dá a multiplicação é o Senhor. Nós não devemos nos preocupar em como as pessoas serão tocadas através de nós, em como nós seremos usados. Se preocupe em produzir frutos. Se preocupe em fazer o que é a sua parte, que é gerar, é produzir vida. É que a palavra produza, os seus frutos precisam tocar no outro. E assim a palavra de Deus vai sendo multiplicada entre as nações. Eu queria orar. Senhor, nós te dizemos obrigado pela tua palavra. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós somos limitados. Permita-nos, ensina-nos a produzir frutos. Porque nós sabemos, a tua palavra diz, através de João Batista, que as árvores que não produzirem frutos serão cortadas pela raiz. Senhor, permita-nos sermos árvores que produzem frutos de arrependimento, frutos que glorificam ao nome do Senhor e apontam para ti. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude. Nós queremos ser árvores frutíferas, ó Deus. Nós dizemos obrigado, ó Pai amado, a ti. Obrigado por esse tempo de devocional. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.